Graça e paz, queridos e queridas do Senhor, amados e amadas aqui do nosso canal Fogo e Graça, de toda a nossa família Fogo e Graça que nos acompanha aqui. Muito bem-vindo ao nosso canal, que Deus continue abençoando a sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, dá o like no vídeo, compartilhe com as pessoas que você desejar compartilhar e também, se você desejar colocar algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa que você queira acrescentar àquilo que nós estamos compartilhando da palavra de Deus, você fica à vontade aqui nos comentários. Que Deus continue abençoando a sua vida. Queridos e queridas do Senhor, no dia de hoje nós queremos estar compartilhando uma palavra de Deus ao seu coração. E a palavra, queridos, que o Senhor trouxe ao nosso coração para compartilhar com você, ela está debaixo do tema Como evitar problemas. Como evitar problemas. Existem momentos, queridos, e situações em nossa vida que nós podemos evitar, outras não. A palavra do Senhor fala sobre provações, sobre tribulações, sobre dificuldades que todos nós iremos passar. E essas não tem como evitar, porque ela faz parte do processo de Deus, elas fazem parte do processo de Deus para a nossa vida. É permitido por Deus com o propósito de nos ensinar alguma coisa, de aumentar a nossa fé, de nós vermos a manifestação de Deus em nossa vida. Existem problemas, existem situações, adversidades, circunstâncias que nós passamos que é para o nosso amadurecimento. É para que nós sejamos provados na fé, provados e aprovados. Possamos ver a vitória de Deus em nossa vida, possamos ver os propósitos de Deus se cumprindo em nossa vida. Agora existem problemas, queridos, que são problemas desnecessários. E esses problemas eu e você precisamos evitar. Se esse problema não é permitido por Deus, não faz parte das aflições, das perseguições que eu e você estamos vivendo e que viveremos na terra, se essa dificuldade não faz parte, esse problema não está fazendo parte desse grupo que nós mencionamos, nós precisamos evitar esses problemas. Nós precisamos cumprir princípios em nossas vidas que vão evitar, que vão nos antecipar aos problemas, às dificuldades e vão também fazer com que nós possamos evitar problemas, dificuldades. A vida já é cheia de problemas, não é verdade? Nós já temos essas dificuldades e provações e problemas naturais da nossa vida, que eu e você vamos enfrentar todos os dias. Mas existem outros que eu e você precisamos evitá-los. Precisamos evitá-los. E nós precisamos, queridos, cumprir alguns princípios da palavra para que eu e você possamos evitar problemas. Eu tenho certeza que você tem muitos problemas e você não deseja você não deseja ter problemas extras na sua vida. E hoje nós vamos ver aqui alguns princípios da palavra que nos fazem evitar passar por problemas, por dificuldades, por adversidades em nossas vidas. E o primeiro deles, queridos, ele se encontra aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Livro de Deuteronômio é um dos primeiros livros aqui do Pentateuco, os 5 livros que foram escritos por Moisés. E nós vamos ver aqui no livro de Deuteronômio, o último livro aqui do Pentateuco, capítulo 28, versículo 1. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Eu estou aqui com a palavra de Deus para que nós possamos ler. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. A primeira forma, queridos, o primeiro princípio de Deus pela sua palavra para que nós possamos evitar os problemas extras, problemas que não são provas, que não são permitidos por Deus, mas que são problemas desnecessários em nossas vidas, obedecendo a palavra. Eu e você precisamos obedecer a palavra. Pode parecer redundante, queridos, mas é uma verdade de Deus. Vamos ler aqui Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 1. Deuteronômio 28, 1. Deuteronômio 28, 1. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 que diz assim: E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus,
e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Então vemos aqui, queridos, que quando nós ouvimos a voz do Senhor Deus e temos o cuidado de guardar os seus mandamentos, o Senhor nos exalta sobre as nações da terra e nós somos abençoados em todas as coisas. A bênção, queridos, ela não está ligada ao fato de nós fazermos algo. Existe um ditado que diz, até em muitas das nossas igrejas, né? Um ditado muito antigo que diz, tem que correr atrás da bênção, irmão. Mas isso não é um ditado bíblico, irmãos. Nós não temos que correr atrás das bênçãos. As bênçãos virão e nos alcançarão. E quando as bênçãos nos alcançam, quando nós somos alcançados pelas bênçãos de Deus, essa é uma das melhores formas de evitar problemas. É sendo alcançado pelas bênçãos de Deus. Eu e você precisamos ser alcançados pelas bênçãos de Deus para evitar os problemas. E como nós somos alcançados pelas bênçãos de Deus? Somos alcançados pelas bênçãos de Deus vivendo uma vida de obediência, dando ouvido ao Senhor Deus e tendo o cuidado de praticar tudo aquilo que Ele nos fala. Então existem duas maneiras que nós podemos dar ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. A primeira delas é ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra escrita de Deus. Nós podemos ouvir a Deus por meio da sua palavra. E essa é a principal ferramenta, a ferramenta mais efetiva de conhecer a vontade de Deus, é conhecendo a sua palavra. Você quer, querido e querida do Senhor, conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Conheça a palavra de Deus. Passe tempo com a palavra de Deus. Medita na palavra de Deus de dia e de noite, como diz o salmista, no capítulo 1, no Salmos 1 fala sobre isso. Então, quer conhecer a vontade de Deus? Passe tempo com a palavra. O crente que conhece a palavra é o crente que conhece a vontade de Deus. E conhecendo a vontade do Senhor, sabemos o que é certo, o que é errado. A palavra de Deus passa a ser a nossa bússola. E nós passamos, queridos, a identificar o caminho que o Senhor deseja que eu e você possamos trilhar. A trilha que Deus deseja é a trilha que está contida na sua palavra. E nós, queridos, precisamos todos os dias gastar tempo com a palavra de Deus. Estude, faça suas coisas, cuide bem da sua casa, cuide dos seus filhos, cuide da sua família, cuide do seu esposo, faça o seu trabalho, tenha os seus afazeres, mas não deixe um dia passar sem você passar um tempo com a palavra de Deus. É importante passar tempo com a palavra de Deus, porque passando tempo com a palavra de Deus, vamos poder ouvir a palavra e vamos ter o cuidado de praticar a palavra. Não é somente ouvir, mas colocar a atenção em fazer tudo aquilo conforme o Senhor nos tem ordenado. Essa palavra de fazer conforme o Senhor nos tem ordenado nos traz a ideia, nos traz a mensagem, nos traz o ensinamento de praticar a palavra de Deus. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, fala que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus significa fazer aquilo que a palavra de Deus está dizendo para fazer. É algo simples, irmãos. É algo simples. Assim, obedecendo a Deus, vamos evitar os problemas desnecessários em nossas vidas. Não estou dizendo que você vai viver uma vida sem problemas, porque viver uma vida sem problemas é impossível. Você vai passar lutas, você vai passar dificuldades, seja ela em qual for, mas você vai estar obediente à palavra, o Senhor vai estar do teu lado, vai estar guerreando as tuas lutas, as tuas batalhas, as adversidades que você tem enfrentado nesse tempo. O Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te fortalecer. Você
vai ser guardado e protegido pelo Senhor. O Senhor vai te guardar e te proteger, e você estará guardado e guardada pelo Senhor nesse tempo, se você estiver vivendo uma vida de obediência ao Senhor. O Senhor não deixa de amar as nossas vidas porque nós somos desobedientes muitas vezes. A palavra de Deus diz que Ele continua sendo fiel, ainda que nós sejamos infiéis, porque Ele não pode negar a si mesmo. Mas nós, irmãos, precisamos ser fiéis. Se nós queremos ver, queridos, evitar problemas desnecessários, problemas que não são permitidos por Deus, que não são uma prova para a nossa fé, se nós queremos evitar isso, nós precisamos viver uma vida de obediência ao Senhor, porque existem problemas que são desnecessários, como eu repeti várias vezes, e que são fruto da nossa desobediência e da nossa infidelidade a Deus. Como é que eu vou evitar um problema na vida financeira se eu não cumpro os princípios da palavra a respeito da minha vida financeira? Como eu vou evitar um problema na minha vida emocional se eu não cumpro os princípios da palavra a respeito da minha vida emocional? Como eu vou evitar problemas espirituais na minha vida se eu não cumpro a palavra no que diz respeito aos assuntos espirituais da minha vida? Por exemplo, em relação aos assuntos espirituais, como eu vou permanecer nesse mundo sem estar em altos e baixos, sem viver uma vida oprimida, muitas vezes angustiadas, pessoas ansiosas? Como é que eu vou me livrar disso se eu não tenho tempo com a palavra? Se eu não tenho um tempo de oração? A palavra de Deus diz em Filipenses 4:6: não andeis inquietos por coisa alguma, mas antes de tudo sejam conhecidas os vossos pedidos, os vossos desejos diante de Deus com todo o rogo, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Então isso está falando a respeito da oração, está falando da vida emocional também, mas está falando a respeito da nossa vida espiritual. Como vamos viver uma vida fortalecida no Senhor, uma vida espiritual forte em Deus, se nós não temos tempo com Deus em oração e não temos tempo com a palavra? É impossível. Não estamos cumprindo o princípio. Não vamos colher o benefício do princípio. É impossível, irmãos, colher o benefício do princípio sem praticá-lo. Então precisamos orar todos os dias. Precisamos ler a Bíblia. E quando nós falamos de orar e ler a Bíblia, as pessoas pensam que é passar 2 horas orando, 3 horas orando. Isso não está falando disso. Nós estamos falando de um tempo de qualidade com Deus. A oração é um tempo de qualidade com Deus. E esse tempo de qualidade com Deus pode ser 10 minutos, pode ser 20 minutos, porque tem pessoas que falam 2 horas, mas não falam nada. Não disseram nada, mas falaram por 2 horas. E pessoas que falaram por 10 minutos disseram muitas coisas. Então é importante, irmãos, vivermos uma vida de obediência, porque muitos problemas que nós enfrentamos são porque deixamos de praticar alguns princípios da palavra e por isso estamos enfrentando lutas em nossas vidas. Muitas vezes, irmãos, fazemos as coisas sem consultar ao Senhor e tomamos escolhas erradas e direções erradas em nossas vidas. E muitas vezes estamos nos queixando com Deus, reclamando: Deus, por que eu estou passando essa dificuldade? Porque eu não consultei a palavra, porque eu não consultei ao Senhor. E por isso estou passando por isso, porque não dei ouvido à voz do Senhor Deus. E esse dar ouvido, queridos, também nos fala a ideia de ouvir a direção específica de Deus para a nossa vida. Você sabia que o Espírito Santo fala? Isso pode ser algo muito redundante ou simples, ou que você já deve ter ouvido várias vezes, mas o Espírito Santo, ele fala. Ele continua falando no dia de hoje, ele quer falar ao seu coração, ele quer direcionar os teus passos em direções específicas, em decisões específicas que você deseja tomar na sua vida, que você precisa tomar na sua vida. Ele quer te guiar aí, ele quer falar com você aí através da oração, naquele tempo de oração que você vai ter, através de uma revelação pessoal, de uma visão, de um sonho, também principalmente através de uma convicção que ele traz ao teu espírito, um sinal que ele traz dentro de você,
uma paz que ele traz ao teu interior e que você precisa fazer algo, ou uma angústia muito forte que você não tem que fazer algo, que você tem que deixar de fazer alguma coisa. É dessas formas, queridos, que também nós damos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Quantas pessoas, irmãos, tomaram direções erradas? Muitas vezes, muitos de nós tomamos direções erradas em nossas vidas, porque não ouvimos essa voz interior, essa voz do Espírito que fala conosco por meio da consciência. É tempo, queridos, que nós, se aconteceu isso conosco, possamos nos arrepender e possamos ouvir a voz do Senhor nosso Deus, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. Isso é dar ouvidos ao Senhor também. E o segundo princípio, queridos, que nós temos para evitar problemas desnecessários, problemas que são frutos da nossa desobediência ao Senhor, o segundo princípio é nós precisamos evitar as más companhias. Precisamos evitar as más companhias. Evite as más companhias. 1 Coríntios capítulo 15, agora vamos lá para o Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 15. Vamos lá para o Novo Testamento, para as cartas de Paulo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Uma passagem muito conhecida de nós e que até alguns dizem que é um ditado popular. É um ditado popular, mas ele é bíblico. 15:33. 1 Coríntios 15:33 diz: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Uma das traduções para essa palavra conversação ou conversações significa companhias. Quer dizer que as más companhias, a maioria das versões, essa é uma versão minha mais atual, uma Bíblia de estudo. Eu uso a Bíblia de estudo apologética, defesa da fé, defesa dos princípios da palavra. A maioria das versões, elas dizem as más companhias corrompem os bons costumes. E isso fala, irmãos, de crentes e não crentes. Existem pessoas que, lamentavelmente, no nosso meio, são pessoas naturais. São pessoas que não entendem as coisas do Espírito. Porque aqui mesmo fala a palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. E esse homem natural está falando muito mais além, né, de uma pessoa que não conhece a Deus. Está falando de uma pessoa que pode ser um cristão, mas pode ser um cristão natural. Pode ser alguém que não conhece, não entende as coisas do Espírito, não conhece as coisas do Espírito. Então, realmente, queridos irmãos, nós precisamos estar atentos a isso. Evitar companhias, evitar andar com gente que não tem a mesma visão, não tem a mesma forma de ver as coisas, não tem a mesma fé que você tem. Às vezes você compartilha com alguém, essa pessoa fala, olha, eu gostaria de fazer isso, estou orando por isso, estou crendo nisso, e a pessoa, mas isso não vai acontecer não. Isso é muito difícil. Olha o mundo como está, olha a crise que nós estamos vivendo, isso não vai acontecer na sua vida. São os amigos de Jó. E que às vezes, irmãos, não vamos julgar inconscientemente. A pessoa ela é usada pelo inimigo sem saber muitas vezes. Ela é usada pelo demônio sem saber muitas vezes que ela está sendo usada naquele momento para falar algo que não está de acordo, que não condiz com a vontade de Deus, com aquilo que Deus falou para você. E a pessoa muitas vezes não entende isso. Então evite as más companhias. A palavra de Deus, irmão, diz que Deus ama a todos nós. Nós acabamos de falar sobre isso. O Senhor nos ama com amor incondicional. Mas Ele nos diz, queridos, que as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, que nós temos que amar o nosso próximo, como diz a palavra, mas não quer dizer que eu tenho que andar com ele. Existem pessoas que nos corrompem e que nós não devemos andar com elas, que são pessoas carnais. E que se você anda muito com alguém que é carnal, você pode amar, você pode orar para que essa pessoa deixe de ser uma pessoa carnal, que o Espírito Santo convença a pessoa, que Deus tenha misericórdia, mas você não vai ficar andando com ele ou com ela.
Talvez, irmão, você está passando isso, você decaiu na tua vida espiritual porque você passou a andar com pessoas que professam a fé no Evangelho, que são crentes, mas que na verdade são pessoas carnais. São pessoas aí que gostam de tomar a sua cervejinha no fim de semana, que gosta de pegar e ver um programa ali mundano que não glorifica a Deus, que tem cena de sexo, que tem várias coisas ali que estão contra os princípios de Deus. Então, se você está andando muito, você começa a fazer, se você não influencia, você começa a fazer a mesma coisa que essa pessoa está fazendo. Isso é uma troca involuntária, irmãos. E se você não está forte em Deus, o que vai acontecer é o contrário. Mas fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Não digo que você não vai não vai cumprimentar essa pessoa, você talvez tenha uma conversa, mas amigo íntimo. Existem pessoas que só são amigo íntimo os amigos que arrumam é só gente ruim. Então, a minha vida espiritual, irmãos, eu não estou falando aqui, não estou... não, espiritual e carnal, aqui um melhor do que o outro. Diante de Deus isso não existe, irmão. Não vamos deixar que o inimigo levante barreiras, levante muros na nossa mente para que nós não possamos receber a palavra. Não estou falando sobre isso. Não é isso que Deus fala. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, que não existe comunhão entre luz e trevas. Não pode existir. Então, as pessoas querem, muitas vezes, são usadas pelo inimigo, e o inimigo vem e enche a sua mente com essas coisas para tentar deturpar, para que não recebam a palavra da verdade. Não é isso que está sendo falado aqui. Está sendo falado de que, se eu ando muito com alguém, eu vou me parecer com ela. Se eu ando muito com alguém, eu vou me parecer com ela. Está falando aqui de amizade, irmãos. Não está falando aqui do teu esposo, da tua esposa. Não está falando aqui dos teus familiares. Não está falando disso. Mas tenha sabedoria também em reunir com familiares. Tem gente que todo tempo está indo para reunião de família e ali rola cerveja, ali rola aquela música, né? Tem aquele ajuntamento. Se bem que não está podendo fazer muito isso agora, juntar muita gente. Mas famílias numerosas sempre costumam fazer isso, de uma forma ou de outra. Isso não pode terminar, irmãos, né? Por causa de uma lei, por causa de algo que eles querem. Eles querem desunir a família. Mas aí também nós precisamos ter cuidado. Eu não posso estar em reuniões em que existe aquele ambiente que não está glorificando a Deus, que não é aquele ambiente santo, é um ambiente do mundo. E aquilo ali se eu não estiver forte em Deus, aquilo ali vai me enfraquecer. A pessoa vai querer também fazer a mesma coisa, vai ser influenciada por aquele ambiente. Só não vai ser influenciada se ela estiver muito cheia do Espírito Santo. Aí não vai acontecer isso. Mas se essa pessoa não estiver totalmente cheia do Espírito Santo, essa pessoa vai ser influenciada. A Bíblia diz que nós temos que evitar, fugir da aparência do mal. Não fala para a gente resistir à aparência do mal. Está falando que nós devemos fugir da aparência do mal. E aí nós vamos evitar problemas desnecessários. Vamos aqui evitar uma ocasião de queda. Se você lá no mundo gostar de beber, gostar de um tipo de música, e você está convivendo num ambiente que está só isso, o que vai acontecer? Você vai sentir vontade, você vai se lembrar das coisas, o inimigo vai tentar puxar da tua memória aquelas coisas lá que você fazia no passado. O que vai acontecer? Você vai terminar enfraquecido, enfraquecida. Então evite problemas desnecessários, evite mais companhias. Tem pessoas que estavam subindo espiritualmente na vida com Deus e começaram a se envolver com pessoas que estavam numa bancarrota espiritual, numa decadência espiritual e foram puxados para esse nível. Eu não estou dizendo que você tem que Deus não ama essas pessoas que estão nesse momento passando uma dificuldade. Nós oramos, você deve orar também para que Deus tenha misericórdia, mas não queira, irmãos, tirar alguém lá do buraco, porque essa obra não faz você. Tirar alguém do lamaçal do pecado, essa obra faz o Espírito Santo. Muitas pessoas tentaram fazer isso e acabaram na lama, sendo puxados. Não é essa a vontade de Deus para nós, irmãos. A vontade de Deus é que nós possamos evitar as más companhias. Diz aqui, queridos, outro princípio para que nós possamos evitar problemas desnecessários. Sei que esse vídeo está um pouco grande, mas esse é o ensinamento de Deus para nós.
nós precisamos ser pacientes. Nós precisamos ser pacientes. Vamos aqui para o livro de Tiago. Já vou dar a referência para você, mas nós vamos aqui para o livro de Tiago. Tiago capítulo 5, versículo 10 e 11. Diz assim: meus irmãos, tomai por exemplo e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Se nós quisermos evitar problemas, nós precisamos ser pacientes. Existem pessoas, irmãos, muitas vezes todos nós entramos em dificuldades, como diz a expressão, né? A gente mete o pé pelas mãos porque nós não temos paciência para esperar o tempo de Deus. E muitas vezes, por falta dessa paciência, nós estamos vivendo uma sociedade imediatista, muitas vezes nós somos assim, nós queremos que as coisas aconteçam já, que aconteçam rápido, e nós não esperamos o tempo. E o que acontece quando nós não esperamos o tempo? Algo é feito assim, de forma apressada, de forma rápida demais. O que vai acontecer? Geralmente, irmão, isso vai dar errado. E nós vamos ter problemas desnecessários. Negócios que começam rápido e desejam um crescimento rápido demais. O que vai acontecer? Vai ter problema desnecessário, problema que poderia ser evitado. O que vai acontecer? Não, um crescimento, eu quero entrar logo para o ministério. Eu quero viver logo esse ministério, essa obra que Deus tem para mim. Se eu for muito apressado, não tiver paciência, eu vou acabar metendo os pés pelas mãos, me envolvendo em algo que Deus não falou para me envolver. Olha como isso é sério, olha como a paciência é séria e nos tira e nos livra de problemas. Olha o que aconteceu com Abraão. Ele poderia ter esperado a promessa, mas decidiu ali seguir o conselho de Sara na afobação. O que aconteceu? Eles geraram Ismael. A afobação, um dos motivos que gerou Ismael foi a afobação. A afobação, ela traz consequências. A pressa traz consequências. Espera o tempo de Deus, espera o Espírito Santo fazer a obra. Muitas vezes isso leva um tempo, às vezes é rápido, mas às vezes demora. E nós precisamos esperar o tempo do Senhor para que nós possamos evitar problemas desnecessários. Queridos, esses são 3 princípios básicos aqui, existem outros que nós podemos ver pela palavra de Deus, mas essa foi a revelação que o Senhor trouxe para nós, para o nosso dia de hoje. Que o Senhor continue abençoando a tua vida e que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Um abraço forte, que Deus abençoe a todos. Amamos vocês, queridos. Deus abençoe.